O dia mais feliz da sua vida vai ser quando você perceber que nada disso aqui é realmente real, que o mundo é uma projeção da sua própria imaginação, e que você está em tudo e em todos, só acreditando na separação. Não é o dia do casamento, nem da fortuna, nem da aprovação dos outros. É o dia em que você acorda para o fato de que a realidade não está acontecendo com você, mas através de você. E nesse despertar, tudo muda, não porque o mundo mudou, mas porque você finalmente entendeu que sempre foi o criador da sua experiência. Essa descoberta não é teoria, é a virada que liberta. Imagine por um momento que você está dentro de um cinema cósmico, assistindo ao filme da sua vida. As cenas se desenrolam na tela, alegrias, tristezas, encontros, perdas, e você acredita que tudo aquilo está acontecendo fora de você, em um mundo objetivo e imutável. Mas então, em um lampejo de consciência, você percebe algo revolucionário. Você não é apenas o espectador. Você é o projetor, a luz que atravessa o filme, a tela onde tudo se manifesta e até mesmo o próprio diretor criativo dessa narrativa. A separação entre você e o mundo era apenas um truque de perspectiva, uma ilusão necessária para que o jogo da experiência pudesse acontecer. E quando você desperta para essa verdade, o paraíso não é um lugar distante. É simplesmente o estado de consciência onde você se reconhece como fonte. Este vídeo não é sobre acumular técnicas de manifestação ou repetir afirmações vazias. É sobre compreender, no nível mais profundo possível, que a realidade funciona como um espelho vibracional da sua consciência. Quando você entende isso, não apenas intelectualmente, mas em cada célula do seu ser, seu relacionamento com dinheiro, amor, saúde e propósito se transforma radicalmente. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto consciente da sua experiência. E o mais surpreendente, você descobre que nunca foi diferente disso. Sempre foi você, sempre foi agora, sempre foi escolha. A única coisa que mudou foi a clareza da percepção. Se neste momento você sente um desconforto, uma resistência ou até mesmo uma negação diante dessa ideia, respire fundo. Esse incômodo não é acidental. Ele é o sinal de que algo profundo em você reconhece a verdade nessas palavras, mas a personalidade condicionada ainda resiste porque aceitar isso significa assumir total responsabilidade pela sua vida. Significa que não há mais desculpas externas, não há mais culpados, não há mais vítimas ou vilões. Apenas você, escolhendo continuamente a lente através da qual observa e, portanto, cria a realidade. E essa liberdade assusta tanto quanto liberta. Por isso, convido você a permanecer aberto, mesmo que desconfortável, porque o que vamos explorar juntos pode ser a chave que você procurava sem saber. Antes de continuarmos essa jornada, se você sente que este conteúdo ressoa com algo profundo em você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Não como um gesto mecânico, mas como um ato consciente de afirmar: eu escolho expandir minha consciência. Eu escolho despertar. Cada like, cada inscrição, cada compartilhamento não fortalece apenas este canal, fortalece o campo morfogenético de consciência que estamos criando juntos, uma onda de despertar que se propaga invisível mas poderosamente pelo tecido da realidade coletiva. Sua atenção consciente é energia criativa. Use-a sabiamente. E agora, vamos mergulhar nas profundezas dessa verdade que pode transformar tudo. Existe uma velha parábola que poucos conhecem, mas que contém a essência de tudo o que vamos explorar. Um sábio ancião, após viver uma vida longa e plena, recebe uma oferta impossível de um ser misterioso. Ele pode escolher entre nunca mais ver as pessoas que ama, ou vê-las novamente, mas todas debilitadas, envelhecidas, sofridas. O coração do velho se parte diante da escolha cruel. Ele não suporta a ideia de nunca mais encontrar seus amados, então escolhe vê-los, mesmo que em condições terríveis. E então, o milagre ocorre. No instante em que ele aceita vê-los diminuídos, ele próprio se torna diminuído. Sua saúde declina, sua vitalidade desaparece, sua luz interior se apaga. O que mudou? O mundo? As pessoas? Não. Mudou apenas o estado de consciência do velho, e com ele, toda sua realidade se reconfigurou. Fundamento científico: a física da percepção. A física quântica nos revelou algo que os místicos sempre souberam: não existe um mundo objetivo independente do observador. No famoso experimento da dupla fenda, quando observamos uma partícula subatômica, ela se comporta como matéria sólida, criando um padrão específico.
Mas quando não observamos, ela se comporta como onda de possibilidade, criando um padrão completamente diferente. O que isso significa? Significa que o ato de observar, de focar consciência, literalmente colapsa o campo de possibilidades em uma realidade específica. Você não está descobrindo o que já estava lá. Você está participando ativamente da criação do que aparece. A consciência não é passiva. É o ingrediente fundamental que transforma o potencial em experiência manifestada. Agora, amplie essa compreensão para além do laboratório. Se no nível quântico a observação cria a realidade, o que isso significa para a sua vida cotidiana? Significa que aquilo para onde você dirige sua atenção, aquilo que você observa repetidamente, aquilo no que você foca sua consciência, isso é o que você está ativamente criando e perpetuando na sua experiência. Quando você acorda todos os dias e a primeira coisa que faz é checar notícias ruins, reclamar mentalmente, focar em problemas, você está literalmente colapsando o campo quântico em mais negatividade. Não porque você é pessimista, mas porque a física da consciência funciona assim. Você obtém mais do que observa, não do que deseja vagamente. É ciência, não misticismo. Vamos ainda mais fundo. Neurociência moderna nos mostra que o cérebro humano não diferencia entre experiência externa e imaginação interna vívida. Quando você imagina comer um limão, as mesmas áreas cerebrais se ativam como se você estivesse realmente comendo. Quando você visualiza uma cena de sucesso, seu sistema nervoso responde como se aquilo já estivesse acontecendo, liberando neurotransmissores, ajustando padrões hormonais, reconfigurando redes neurais. Isso não é auto-engano. É biologia. Seu corpo não sabe a diferença entre real e imaginado intensamente. Ele apenas responde ao padrão vibracional que você sustenta. E quando o corpo muda, a percepção muda. E quando a percepção muda, a realidade que você experiencia inevitavelmente muda também. Existe um conceito fascinante na biologia chamado epigenética, a descoberta de que seus genes não são seu destino. Você pode ter predisposição genética para certas condições, mas é o ambiente interno, seus pensamentos, emoções, crenças, que determina quais genes serão expressos e quais permanecerão dormentes. Dr. Bruce Lipton demonstrou que células em laboratório mudam completamente seu comportamento quando o meio onde estão inseridas muda, mesmo sem alteração genética. Traduza isso para sua vida. O meio ambiente mais importante não é o externo, é o campo vibracional interno que você sustenta através dos seus estados emocionais e mentais. Mude o meio interno, e a própria biologia responde criando uma nova versão de você. Isso não é metáfora, é mecanismo. E aqui chegamos ao ponto crucial. Tudo isso, física quântica, neurociência, epigenética, converge para uma verdade inescapável. Não existe uma realidade sólida lá fora independente da sua consciência. Existe um campo unificado de possibilidades infinitas, e você, através da sua observação, emoção e crença, seleciona continuamente qual versão desse campo se torna sua experiência vivida. Você não está descobrindo a vida. Você está criando a vida. E a maior ilusão não é que as coisas parecem sólidas, é que você acredita que são independentes de você. Elas nunca foram. Nunca serão. A separação é o sonho. A unidade criativa entre consciência e matéria é o despertar. Respire com isso por um momento. Sinta o peso dessa verdade. Não tente entender apenas com a mente. Deixe que cada célula do seu corpo absorva essa informação. Você não é uma vítima acidental de um universo caótico. Você é um ponto focal de consciência criativa, moldando ativamente a realidade através de cada pensamento, sentimento e foco de atenção. E se até agora sua vida não reflete isso, não é porque a teoria está errada. É porque você ainda está operando no piloto automático da inconsciência, deixando padrões antigos condicionados continuarem criando os mesmos resultados de sempre. Mas a partir deste momento, você tem uma escolha. E essa escolha muda tudo. Integração metafísica, o observador e o observado. Agora entramos no território onde ciência e metafísica deixam de ser disciplinas separadas e revelam-se como duas linguagens descrevendo a mesma verdade fundamental. Se a física quântica nos mostra que o observador afeta o observado, a filosofia perene nos lembra: observador e observado são um. Não há dualidade real. Existe apenas consciência,
brincando de esconder-se de si mesma para experimentar o jogo da criação. Quando você olha para o mundo, você não está vendo o outro, você está vendo sua própria consciência refletida de volta para você através do espelho infinito da existência. E tudo que você vê lá fora é informação sobre o que está vibratório aqui dentro. Pense no universo como um vasto oceano de consciência pura, sem forma, sem limite, sem separação. E então, para se conhecer, para se experimentar, essa consciência cria ondas, pontos focais de atenção que parecem separados do oceano. Essas ondas são você, eu, cada ser consciente. Mas aqui está o segredo: a onda nunca deixou de ser oceano. Ela apenas fingiu, temporariamente, que era algo separado. E nesse fingimento, ela ganhou a capacidade de experienciar a si mesma através de múltiplas perspectivas, criando a ilusão maravilhosa de relacionamento, encontro, descoberta. Mas por baixo da ilusão, sempre foi apenas oceano reconhecendo oceano, consciência saboreando consciência através do véu delicioso da aparente separação. Aqui está onde a coisa fica verdadeiramente profunda. Se tudo é você experimentando você mesmo, então tudo que você percebe fora é um feedback direto do seu estado interno. As pessoas que aparecem na sua vida não são acidentais, são espelhos vibracionais refletindo aspectos de você que precisam ser vistos, integrados ou transformados. Os eventos que acontecem com você não são aleatórios, são correspondências exatas do campo vibracional que você está emitindo. O universo não é indiferente. Ele é um sistema de feedback infinitamente preciso, mostrando-lhe constantemente, através da realidade externa, qual é o seu estado vibracional interno. E quando você finalmente entende isso, você para de brigar com o mundo e começa a ajustar a frequência da qual está transmitindo. Mas aqui surge a pergunta inevitável: se tudo é minha criação, se estou em todos e em tudo, onde estão os limites? A resposta é simultaneamente simples e vertiginosa: não existem limites, exceto os que você acredita existir. Você está em tudo porque você é tudo, apenas focado temporariamente neste ponto de vista específico que chama de eu. E essa crença na separação não é erro, é design intencional. Sem ela, não haveria jogo, não haveria descoberta, não haveria a alegria de lembrar o que você sempre foi. A separação é o preço do jogo. O despertar é o prêmio. E você está sempre livre para escolher entre continuar sonhando ou começar a despertar conscientemente. Agora integre isso com a ciência que exploramos. Física quântica diz que observação colapsa possibilidade em realidade. Metafísica diz que você é o observador universal experimentando-se através de todos os pontos de vista. Combine as duas e você obtém a verdade operacional. Você, através da sua consciência focalizada, está constantemente colapsando o campo infinito de possibilidades na versão específica de realidade que você experimenta. E a ferramenta que você usa para fazer esse colapso não é esforço físico, é estado de ser, é vibração, é a frequência emocional e mental que você sustenta. Mude a frequência, e você literalmente sintoniza uma realidade diferente, da mesma forma que mudar o dial do rádio sintoniza uma estação diferente. A estação sempre esteve lá. Você apenas não estava na frequência certa para captá-la. E assim chegamos a uma compreensão revolucionária. Manifestação não é sobre fazer o universo te dar algo que você não tem. É sobre reconhecer que, no nível mais profundo, você já é tudo e já tem tudo, apenas não estava consciente disso. Quando você deseja dinheiro, você não está pedindo que o universo crie dinheiro para você. Você está pedindo para se tornar consciente da abundância que já flui através de você. Quando você deseja amor, você não está mendigando que alguém te ame. Você está pedindo para despertar para o amor que você já é. A manifestação é o processo de trazer à consciência aquilo que já existe no campo não manifestado do puro potencial. E a chave não é força, é permissão. É reconhecimento. É alinhamento vibracional com aquilo que você deseja experienciar. Reflexão existencial. A queda do paraíso. Vamos revisitar agora uma das narrativas mais mal compreendidas da história humana, o mito da queda do paraíso. A interpretação tradicional nos diz que fomos expulsos de um jardim literal por desobediência. Mas e se a história inteira for um mapa simbólico do que acontece quando a consciência esquece sua natureza criativa? Adão e Eva não foram expulsos de um lugar geográfico. Eles caíram de um estado de consciência. Antes da queda, viviam em unidade perfeita,
inconscientes de separação, nu. Do sem-vergonha porque não havia divisão entre ser e experiência. Mas então, seus olhos foram abertos, não os olhos físicos, mas a percepção dual. E no instante em que perceberam a nudez, a separação nasceu. E com a separação, nasceu o sofrimento. Preste atenção ao detalhe crucial. A Bíblia não diz que Deus os expulsou primeiro. Ela diz que os olhos de ambos se abriram, e perceberam que estavam nus. A mudança aconteceu primeiro na consciência, e só então veio a experiência de expulsão. Eles saíram do paraíso não porque Deus os jogou para fora, mas porque mudaram de frequência vibracional. Passaram do estado de unidade, paraíso, para o estado de separação, mundo do sofrimento. E essa mudança não foi espacial, foi perceptiva. O paraíso nunca foi um lugar, sempre foi um estado de ser. E você sai dele toda vez que esquece que é criador e passa a se identificar apenas como criatura. Essa é a verdadeira queda. E ela acontece milhares de vezes por dia, toda vez que você acredita ser vítima das circunstâncias. E aqui está a ironia divina: o maior pecado não é desobedecer regras morais. É esquecer quem você é. É viver como se fosse apenas uma criatura reagindo ao mundo, quando na verdade você é o próprio poder criativo do universo focado neste ponto de experiência. Quando você vive na inconsciência dessa verdade, você sofre desnecessariamente. Não porque está sendo punido, mas porque violou o princípio fundamental do seu próprio funcionamento. É como tentar dirigir um carro em marcha ré e reclamar que não está chegando a lugar nenhum. O problema não é punição divina, é ignorância operacional. Você não está usando o mecanismo corretamente porque esqueceu como ele funciona. E o sofrimento é apenas o feedback de que você está fora de alinhamento com sua própria natureza. Agora perceba algo ainda mais profundo. Se a queda foi perceptiva, o retorno ao paraíso também é. Você não precisa esperar pela morte, não precisa merecer através de boas ações, não precisa ser escolhido por uma divindade externa. Você retorna ao paraíso no exato momento em que retorna a consciência de que você é criador. No momento em que para de reagir e começa a criar conscientemente. No momento em que percebe que o mundo não está acontecendo com você, mas através de você, respondendo ao seu estado vibracional. Esse é o retorno. Não é futuro. É agora. Sempre foi agora. A única coisa entre você e o paraíso é a crença de que você foi separado dele. Dissolva a crença, e você descobre que nunca saiu. Apenas tinha esquecido de olhar com os olhos certos. E essa compreensão muda absolutamente tudo. Porque se você percebe que cada momento de sofrimento é simplesmente um momento de esquecimento, você para de se punir e começa a se lembrar. Cada desafio se torna um lembrete gentil. Você está criando isso através da sua vibração. Mude a vibração, e a criação muda. Cada pessoa difícil se torna um espelho mostrando: essa frequência que você vê neles existe primeiro em você, caso contrário você não ressoaria com ela. Cada falta se torna um convite, você está focado na ausência. Foque na presença do que deseja, e ela se manifestará. A vida para de ser um campo de batalha e se torna um jogo consciente de criação. E você para de ser guerreiro lutando contra o mundo e se torna artista pintando mundos com consciência. Portanto, a pergunta real não é como volto ao paraíso. A pergunta é: estou disposto a assumir total responsabilidade criativa pela minha experiência? Porque no momento em que você assume isso, verdadeiramente, sem exceções, sem culpar, você automaticamente retorna. Não há caminho para o paraíso. O paraíso é o reconhecimento de que você sempre foi o caminho, o Criador e a criação simultaneamente. E tudo que chamamos de sofrimento, problema ou desafio é apenas o universo dizendo: lembre-se. Lembre-se quem você é. Lembre-se do seu poder. Eu estou tentando te despertar, não te punir. E quando você finalmente ouve essa mensagem, quando finalmente acorda, toda a realidade se reorganiza ao redor da sua nova frequência. Porque ela sempre fez isso. Você apenas não estava consciente o suficiente para perceber. A revelação. O padrão dentro cria o padrão fora. Agora vamos para o coração pulsante desta verdade. Existe uma lei universal, descrita no Kybalion como o princípio da correspondência, que afirma: assim como é acima, é abaixo, assim como é dentro, é fora. Isso não é poesia mística, é física de manifestação.
O padrão vibracional que você sustenta no seu mundo interior se réplica perfeitamente no seu mundo exterior. Se há escassez na sua consciência, haverá escassez na sua conta bancária. Se há medo no seu coração, haverá instabilidade nos seus relacionamentos. Se há desvalorização no seu pensamento, haverá subemprego na sua carreira. Não porque o universo é cruel, mas porque o universo é honesto. Ele não mente. Ele simplesmente espelha de volta para você exatamente o que você está emanando. Deliberated structural consistency and contemplative narrative depth. Preciso continuar com o padrão de 450 caracteres mínimos por parágrafo, mantendo a profundidade e o ritmo contemplativo. Vou seguir com os exemplos citados no prompt, como o do Jurevaldo, integrando naturalmente. Deixe-me ilustrar isso com um exemplo poderoso. Imagine um homem chamado Jurevaldo, extraordinariamente rico, confiante e bem-sucedido. Ele possui milhões em investimentos, mas por algum erro bancário ou flutuação de mercado, 90% da sua riqueza desaparece durante a noite. Mas aqui está o detalhe crucial: Jurevaldo não sabe que isso aconteceu. O extrato ainda não chegou, ninguém lhe contou, ele permanece completamente inconsciente da perda. E o que acontece? Ele continua agindo com a mesma confiança, fazendo os mesmos negócios, atraindo as mesmas oportunidades, porque a consciência de riqueza não mudou. Ele ainda é rico em sua percepção interna. E milagrosamente, os negócios continuam fluindo. Mas então chega o dia em que ele descobre a perda. No instante em que ele se torna consciente da diminuição, tudo muda. Não porque o dinheiro sumiu, isso já tinha acontecido. Mas porque agora ele entrou em consciência de perda. E dessa frequência, mais perda se manifesta. Você percebe a profundidade disso? O gatilho não foi o evento externo. Foi a mudança na consciência. Enquanto Jurevaldo permaneceu na frequência de abundância, a realidade refletiu abundância. No momento em que ele caiu na frequência de perda, a realidade organizou-se para refletir mais perda. Isso demonstra algo crucial. Não é o que você tem que determina a sua experiência, é o que você é consciente de ter. Não é o dinheiro na conta que cria confiança, é a confiança que magnetiza o dinheiro. Não é o amor recebido que cura o coração, é o coração curado que atrai amor. O mundo externo é consequência, não causa. E você tem gasto toda a sua vida tentando mudar a consequência enquanto mantém a causa intacta. É por isso que nada muda fundamentalmente. Apenas rearranja-se temporariamente antes de voltar ao padrão base. Agora amplie isso para toda a sua vida. Cada área onde você experimenta limitação é simplesmente uma área onde você sustenta um padrão interno de limitação. Cada relacionamento problemático é um espelho de alguma desarmonia interna. Cada bloqueio financeiro é reflexo de algum bloqueio na consciência de merecimento ou abundância. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Você não precisa de mais dinheiro para se sentir abundante. Você precisa se sentir abundante para receber mais dinheiro. Você não precisa de um parceiro perfeito para se sentir amado. Você precisa se sentir amado para atrair um parceiro alinhado. A ordem está invertida no entendimento comum. As pessoas acreditam, quando eu tiver X, então me sentirei Y. Mas a verdade é, quando eu me sentir Y, então X aparecerá. O sentimento vem primeiro. O sentimento é a causa. A manifestação é o efeito. E aqui está onde muitos tropeçam. Eles tentam fabricar o sentimento sem genuinamente mudar o padrão interno. Repetem afirmações que não acreditam, forçam visualizações cheias de dúvida, praticam gratidão como técnica sem verdadeira apreciação. E então reclamam, isso não funciona. Mas não é que não funciona. É que você está tentando enganar um universo que lê vibração, não palavras. Você pode dizer eu sou abundante 1000 vezes, mas se embaixo dessa afirmação há uma vibração de eu preciso desesperadamente de dinheiro porque estou em falta, o universo responde à vibração real, não à afirmação superficial. Manifestação não é sobre o que você diz. É sobre o que você verdadeiramente é. E ser não se finge, se cultiva, se permite, se reconhece. Portanto, a prática real não é adicionar camadas de técnicas sobre um padrão quebrado. É descer às profundezas do seu ser e identificar qual padrão vibracional você está sustentando na raiz. Onde você está operando com medo disfarçado de precaução? Onde você está criando escassez enquanto fala de abundância?
Onde você está repelindo o que diz querer porque no fundo acredita não merecer? Essas são as perguntas que mudam tudo. Porque quando você identifica o padrão raiz e conscientemente o dissolve, não suprimindo, mas integrando e transcendendo, a realidade externa não tem escolha senão reorganizar-se. Ela é espelho, não muro. Mude o objeto diante do espelho, e o reflexo muda automaticamente. Essa é física de consciência. Essa é a lei. E ela opera com precisão matemática, quer você acredite ou não. Aplicação prática: gratidão como mecanismo de multiplicação. Agora vamos para uma das ferramentas mais poderosas e mais mal compreendidas para mudar seu padrão vibracional: gratidão. Mas não estou falando de agradecer superficialmente pelas coisas boas quando elas aparecem. Estou falando de gratidão como estado quântico de ser, como frequência que multiplica aquilo para o qual é direcionada. Lembra da história dos pães e peixes, onde Jesus alimentou multidões a partir de quase nada? Antes de distribuir, ele fez algo específico: deu graças. Ele não pediu mais. Ele agradeceu pelo que já tinha. E na frequência da gratidão, o pouco se multiplicou em abundância para milhares. Isso não é milagre sobrenatural, é física vibracional. Gratidão é a frequência que diz ao universo: eu já tenho, eu já sou, eu reconheço plenitude. E dessa frequência, mais plenitude se manifesta. Aqui está o princípio operacional: aquilo que você aprecia, multiplica. Aquilo que você foca com atenção grata, cresce. E o oposto também é verdade: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você critica com foco constante, se amplifica na sua experiência. Se você acorda todos os dias focando no que está errado, a conta que não pode pagar, o relacionamento que não funciona, o corpo que não corresponde, você está, vibracionalmente, multiplicando essas experiências. Não porque você quer sofrer, mas porque a atenção é energia criativa, e você está despejando energia criativa naquilo que não quer. É como regar as ervas daninhas e reclamar que elas crescem. Mude o foco. Direcione gratidão consciente para aquilo que você quer ver crescer, e observe o milagre da multiplicação acontecer. Mas aqui está onde a maioria falha: eles praticam gratidão apenas pelo que já é óbvio. Obrigado pela casa, obrigado pelo emprego, obrigado pela comida. E isso é bom, mas é gratidão iniciante. Gratidão avançada é agradecer pelo que ainda não manifestou fisicamente, mas que você está escolhendo existir na sua consciência. É sentir gratidão genuína pelo relacionamento amoroso que ainda não chegou, como se já estivesse aqui. É agradecer pela abundância financeira que ainda não apareceu na conta, como se já estivesse fluindo. Não como fingimento desesperado, mas como reconhecimento de que no campo quântico não manifestado, tudo já existe, e você está simplesmente alinhando sua frequência com aquela realidade específica, colapsando-a da potencialidade para a atualidade através da ressonância emocional da gratidão. Deixe-me dar um teste prático que revela instantaneamente seu padrão vibracional real em relação a dinheiro. Observe como você se sente quando gasta ou doa. Se você paga uma conta e sente aperto, contração, dor ou ressentimento, você está operando de escassez. Cada pagamento reforça o padrão de estou perdendo, estou diminuindo, não tenho o suficiente. E dessa vibração, adivinhe o que mais virá? Mais situações que validam essa escassez. Mas se você consegue pagar uma conta ou dar uma contribuição e sentir genuína gratidão, que bênção poder circular energia, que privilégio poder contribuir, que abundância poder participar do fluxo, você está operando de plenitude. E dessa frequência, mais fluxo, mais oportunidades, mais abundância se manifestam. O dinheiro é o mesmo. O ato é o mesmo. Mas a frequência é oposta. E a frequência determina o que vem a seguir. Então aqui está seu desafio prático. Pelos próximos 7 dias, pratique gratidão como estado de ser, não como lista de coisas. Quando acordar, antes de checar mensagens ou notícias, passe 3 minutos em gratidão corporal. Sinta gratidão no peito, na respiração, nas células. Não liste mentalmente pelo que é grato. Seja gratidão. Quando comer, coma em gratidão consciente. Quando interagir com alguém, segure a frequência de agradeço por essa conexão. Quando gastar dinheiro, abençoe cada centavo que circula. Quando ver algo que deseja mas ainda não tem, agradeça por estar a caminho, já presente no campo não manifestado.
E observe, simplesmente observe, como sua realidade começa a se reorganizar sutilmente ao redor dessa nova frequência dominante. E se você perceber resistência, mas eu não posso ser grato por uma mentira, eu não tenho dinheiro, entenda que você está confundindo gratidão com negação. Gratidão real não nega a realidade presente. Ela reconhece a plenitude que existe embaixo da aparência de falta. Ela lembra que tudo é campo de consciência, e que você pode estar grato pelo potencial, pela oportunidade de crescer, pelo fato de estar vivo e consciente, pela capacidade de escolher uma nova frequência agora. Gratidão não é sobre fabricar falsa positividade. É sobre sintonizar a frequência da abundância universal que sempre existiu, mas que você não conseguia captar enquanto estava preso na frequência da reclamação e falta. Mude o dial. Sintonize a abundância. E observe como o mundo espelha de volta. Síntese emocional. O espelho da consciência. Chegamos agora ao ponto de integração profunda, onde razão e emoção se encontram, onde ciência e espiritualidade deixam de ser caminhos separados e revelam-se como uma única dança. Tudo o que exploramos até aqui se resume a uma verdade tão simples que a mente a complica, mas o coração reconhece imediatamente. Você é o universo experimentando-se através desta forma específica. E tudo, absolutamente tudo, que aparece na sua experiência é informação sobre o estado vibracional que você está sustentando. O universo não é um professor cruel testando você. É um espelho infinitamente preciso, refletindo de volta exatamente o que você está emanando, para que você possa ver-se, conhecer-se e, se escolher, mudar-se. Imagine um espelho que reflete não apenas sua aparência física, mas toda a sua frequência vibracional. Cada pensamento repetido, cada emoção dominante, cada crença enraizada, tudo isso é refletido de volta para você através das pessoas que encontra, das circunstâncias que aparecem, dos desafios que enfrenta. Não há julgamento nesse espelho. Não há punição ou recompensa moral. Há apenas reflexo neutro e preciso. Quando você reclama por que essas pessoas sempre me tratam assim, o espelho está respondendo, porque essa é a frequência que você está emitindo, consciente ou inconscientemente. Quando você pergunta por que o dinheiro não flui para mim, o espelho murmura, porque você está bloqueando o fluxo com padrões de merecimento, medo ou controle. O mundo não é obstáculo, é feedback. E aqui está a beleza devastadora dessa compreensão. No momento em que você aceita que tudo é espelho, você recupera todo o seu poder criativo. Porque se é espelho, então você pode mudar o reflexo mudando o que está sendo refletido. Você para de tentar consertar o mundo, o que é impossível e esgotante, e começa a ajustar sua frequência interna, o que é simples e instantâneo. Você para de brigar com as pessoas, tentando mudá-las, e começa a observar qual parte de você está ressoando com aquele padrão para que ele apareça na sua experiência. Você para de lutar contra as circunstâncias e começa a dissolver os padrões internos que as estão magnetizando. E quando o padrão interno muda, o reflexo externo não tem escolha. Ele muda automaticamente. Mas e o sofrimento? E as tragédias que parecem vir do nada? Essa é a pergunta que quebra muitas jornadas espirituais. E a resposta exige coragem para ouvir. Mesmo nos momentos mais sombrios, o espelho está operando. Não é que você causou um acidente ou doença através de mau pensamento. Essa é interpretação simplista e cruel. Mas há sempre um alinhamento vibracional, um padrão de consciência que tornou possível aquela experiência naquele momento. E em vez de cair em culpa ou negação, você pode usar até mesmo o sofrimento como informação. O que essa experiência está tentando me mostrar sobre um padrão que preciso ver? Qual frequência estou sustentando que permitiu isso? E mais importante, que nova frequência estou sendo convidado a escolher agora? Aqui está uma verdade que o universo sussurra continuamente, mas que poucos param para ouvir. Eu quero o seu bem. Eu sou você, tentando despertar você. E se você não aprende através da inspiração e percepção, você aprenderá através do incômodo e da dor. Não porque eu quero te machucar, mas porque essas são as únicas duas linguagens disponíveis. Quando você ignora os sussurros, a intuição suave, o desconforto sutil, a sensação de estar fora de alinhamento, o universo aumenta o volume. Os sussurros se tornam desconfortos. Os desconfortos se tornam problemas. Os problemas se tornam crises. Não por punição, mas porque você precisa acordar. E se a suavidade não acorda, a dor acordará.
Mas sempre, sempre, o propósito é despertar você para o seu próprio poder criativo. Então a pergunta que fecha esta síntese não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está tentando me mostrar. Que frequência estou sendo convidado a mudar? Qual versão mais elevada de mim está tentando emergir através desse desafio? Quando você muda a pergunta, você muda tudo. Porque a primeira pergunta te mantém vítima, esperando respostas externas. A segunda te reposiciona como criador, buscando insights internos. E no momento dessa mudança, da vítima para o criador, do efeito para a causa, do espelho para o refletido, toda a sua vida se reorganiza. Não magicamente, mas sistemicamente. Porque você finalmente entendeu a regra do jogo. E quando você joga conscientemente, você sempre vence. Não vence contra outros, mas vence contra a ilusão da impotência. E essa é a única vitória real. Expansão filosófica. A unidade por trás da ilusão. Agora eleve sua percepção para além do pessoal, para além do individual, até a verdade que engloba tudo. Não existe separação real. Toda dualidade, você e eu, interno e externo, criador e criação, observador e observado, é ilusão funcional, não verdade absoluta. No nível mais profundo da realidade, existe apenas um campo unificado de consciência, uma teia infinita de inteligência criativa, e cada ponto aparentemente separado é, na verdade, um ponto focal dessa única consciência se experimentando. Você não é uma gota separada do oceano. Você é o oceano inteiro concentrado em uma gota, fingindo ser apenas a gota para que o jogo da descoberta, do relacionamento e da criação possa acontecer. Física quântica moderna, especialmente através do fenômeno do entrelaçamento quântico, nos mostra algo extraordinário. Duas partículas entrelaçadas permanecem conectadas instantaneamente, independente da distância. Mude uma, e a outra responde imediatamente, mesmo que estejam em lados opostos do universo. Não há sinal viajando entre elas, não há tempo de transmissão, é como se fossem uma única coisa disfarçada de duas. E se você ampliar isso para o Big Bang, quando toda a matéria do universo estava condensada em um único ponto de singularidade, você percebe, tudo, absolutamente tudo no universo, está entrelaçado quanticamente. Tudo é a mesma coisa fundamental, apenas se expressando através de formas aparentemente diferentes. A separação é ótica, não ontológica. E agora integre isso com consciência. Se tudo está entrelaçado, se tudo é fundamentalmente um, então quando você olha para outra pessoa, você não está vendo o outro, você está vendo você mesmo usando uma máscara diferente. Quando você julga, está julgando aspectos seus que ainda não integrou. Quando você ama, está reconhecendo a unidade que sempre existiu. Quando você serve, está servindo a si mesmo através de outra forma. Não há altruísmo puro, não há separação real entre dar e receber. Há apenas o movimento da consciência una reconhecendo-se através de múltiplos pontos de vista. E essa compreensão dissolve não apenas conflito, mas a própria raiz do sofrimento, a crença na separação fundamental. Mas aqui está o paradoxo sagrado que a mente linear não consegue resolver, mas o coração reconhece intuitivamente. Você é simultaneamente a onda e o oceano. Você é o ponto focal individual e a totalidade infinita. Você é o personagem no jogo e o jogador por trás dele. E ambas as perspectivas são verdadeiras simultaneamente. Quando você opera apenas do nível do personagem, você sofre, porque o personagem é limitado, vulnerável, mortal. Mas quando você desperta para ser também o jogador, a consciência eterna observando através dessa forma temporária, você ganha liberdade. Não liberdade de deixar o jogo, mas liberdade de jogar plenamente sabendo que é apenas jogo. E nessa liberdade, a vida deixa de ser fardo e se torna arte. Aqui está onde tudo se unifica. Se você é o campo unificado experimentando-se através desta forma, então tudo que você deseja, você já é no nível fundamental. Você não precisa se tornar abundante porque a totalidade já é abundância infinita. Você não precisa encontrar amor porque você é amor em essência. Você não precisa alcançar paz porque a consciência pura que você é fundamentalmente já está em paz absoluta. O que você chama de manifestação é simplesmente o processo de trazer à consciência individual aquilo que já existe na totalidade. É como uma onda do oceano descobrindo que tem acesso a toda a profundidade, força e vastidão do oceano. Ela sempre teve. Apenas não sabia.
E então toda jornada espiritual revela-se como o que sempre foi, um jogo de esconde-esconde da consciência consigo mesma. Você é o uno brincando de ser muitos, para ter a alegria de se redescobrir. Você é o infinito brincando de ser finito, para experimentar o sabor doce da limitação e a êxtase da transcendência. Você é Deus brincando de ser humano, esquecendo-se propositalmente para que o despertar seja genuíno, real, merecido. E quando você finalmente lembra, não intelectualmente, mas no nível do ser, quando você finalmente reconhece eu sou isso tudo, eu sempre fui, nunca fui separado, nesse momento, você não se torna iluminado. Você apenas para de fingir que não é. E toda a realidade se reorganiza ao redor dessa nova clareza, porque ela só estava esperando você lembrar. Lição moral: você não precisa sofrer. Agora chegamos à lição mais importante, a verdade que liberta: você não precisa sofrer. Todo sofrimento é resultado de esquecimento, de identificação exclusiva com a forma, de crença na separação, de resistência ao que é. Sim, você terá desafios. Sim, você enfrentará situações difíceis. Mas sofrimento, esse aperto existencial profundo que corrói a alma, é opcional. É o que acontece quando você insiste em criar a própria realidade enquanto nega que está criando. É como dirigir com um pé no acelerador e outro no freio, e depois reclamar que o carro não anda ou que está superaquecendo. O problema não é o carro. É a contradição operacional que você está sustentando. Pense em quantas pessoas você conhece que reclamam da vida enquanto ativamente criam mais do que reclamam. Elas dizem que querem paz, mas alimentam drama. Dizem que querem abundância, mas cultivam pensamentos de escassez. Dizem que querem amor, mas constroem muros de proteção tão altos que nada entra. E então perguntam, genuinamente confusas, por que Deus não me ajuda? Por que o universo está contra mim? A resposta é dolorosa mas libertadora. O universo nunca esteve contra você. Você apenas estava colocando um galho na própria bicicleta e reclamando que não conseguia pedalar. Tire o galho, os padrões contraditórios, as crenças limitantes, a identificação com a vítima, e descubra que a bicicleta sempre funcionou perfeitamente. Agora aplique essa compreensão a cada área da sua vida. Onde você está sabotando seu próprio desejo através de padrões contraditórios? Você quer relacionamento mas acredita profundamente que todos vão me machucar? Padrão contraditório. O universo não pode te dar relacionamento saudável enquanto você sustenta a certeza vibracional de machucado. Você quer sucesso profissional mas carrega a crença de que tenho que trabalhar muito duro e sofrer para merecer? Padrão contraditório. Você criará sucesso misturado com sofrimento porque essa é a frequência que você sustenta. Você quer saúde mas vive em estresse crônico, recusando-se a descansar porque não há tempo. Padrão contraditório. O corpo responde à frequência de emergência constante, não ao desejo mental de saúde. Aqui está a verdade libertadora: o universo quer te dar tudo. Ele quer seu bem, sua expansão, sua alegria. Não porque você é especial, mas porque você é ele. O universo querendo seu bem é você, no nível mais profundo, querendo seu próprio bem. Mas o universo não pode violar a frequência que você está sustentando. Ele não pode te dar abundância enquanto você vibra escassez. Não pode te dar paz enquanto você escolhe caos. Não pode te libertar enquanto você se identifica como prisioneiro. E todo sofrimento vem desse conflito. Você quer uma coisa mas sustenta a frequência oposta, e então sofre porque o desejo e a realidade não se encontram. A solução? Mude a frequência. Alinhe o ser com o querer. E observe o sofrimento evaporar enquanto a manifestação flui. Mas e os desafios inevitáveis da vida? Doença, perda, morte? Mesmo esses não precisam gerar sofrimento se você mantém a perspectiva correta. Quando você sabe que não é apenas o corpo mas a consciência eterna temporariamente focada no corpo, a doença é experiência, não identidade. Quando você sabe que nada se perde realmente porque tudo é energia se transformando, a perda é transição, não fim. Quando você sabe que a morte é apenas o corpo voltando para casa enquanto a consciência continua, a mortalidade é parte natural do ciclo, não tragédia. Isso não é frieza ou negação, é sabedoria. É ver através da ilusão da separação e forma como únicas realidades. E nessa visão, você experimenta dor, sim.
mas não sofre existencialmente. Porque sofrimento é dor multiplicada por resistência. E quando você para de resistir ao que é, quando você aceita o fluxo natural da existência, resta apenas a experiência pura. E a experiência pura, mesmo quando difícil, não quebra você. Ela revela sua força. Então aqui está a lição moral que fecha este ensinamento. Você não precisa sofrer, mas precisará escolher. Escolher consciência sobre piloto automático. Escolher responsabilidade sobre vitimização. Escolher alinhamento sobre contradição. Escolher presença sobre resistência. Essas escolhas não são fáceis, especialmente no início, porque requerem que você abandone a identidade confortável da vítima e assuma o poder e peso do Criador consciente. Mas cada vez que você escolhe, fica mais fácil. Cada vez que você alinha, a realidade responde mais rapidamente. E, eventualmente, você atinge um ponto de inflexão onde viver conscientemente é mais natural que viver no piloto automático. E nesse ponto, você descobriu o que os sábios sempre souberam: o paraíso não é lugar, é estado de ser. E está disponível agora. Sempre esteve. Você apenas não estava vibrando na frequência certa para vê-lo. Encerramento. O convite final. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, estamos apenas no começo. Porque tudo que exploramos aqui não é para ser acreditado, é para ser vivido, testado, experimentado. A verdade não exige sua fé. Ela convida sua experiência. Então aqui está meu convite final. Pelos próximos 7 dias, viva como se tudo isso fosse verdade. Haja como se você fosse realmente o criador consciente da sua experiência. Observe cada pensamento como semente que plantará realidade. Sinta cada emoção como frequência que magnetiza circunstâncias. Reconheça cada pessoa como espelho mostrando aspectos de você. E no final desses 7 dias, não me diga se acredita. Mostre-me o que mudou. Porque a prova não está em argumentos lógicos. Está nos resultados da sua experiência. Lembre-se, manifestar não é forçar o universo a te obedecer. É alinhar-se com a frequência do que você deseja e permitir que ele flua até você. Quando você quer dinheiro, não force, não lute, não suplique. Torne-se consciente da abundância que já existe no campo quântico. Sinta-a, agradeça-a, vibre com ela, e observe como oportunidades, ideias e sincronicidades começam a aparecer. Quando você quer amor, não procure desesperadamente. Torne-se amor, trate-se com amor, fale consigo com amor, veja o mundo com amor, e observe como pessoas alinhadas naturalmente gravitam em sua direção. A lei é simples: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Então pare de querer e comece a ser. O resto é consequência automática. E aqui está algo crucial que preciso compartilhar antes de nos despedirmos. Se durante esta jornada você sentiu insights profundos, se algo em você reconheceu essa verdade como familiar, não é por acaso. Não é porque eu sou especial ou porque essas palavras são mágicas. É porque você já sabia disso tudo no nível mais profundo. Você apenas esqueceu temporariamente, como todos nós esquecemos, para que o jogo da redescoberta pudesse acontecer. Eu não ensinei nada novo. Eu apenas reflete de volta para você o que sempre esteve dentro. E se essas palavras tocaram você, é porque você estava pronto para se lembrar. A semente estava plantada. Eu apenas reguei. Mas o jardim sempre foi seu. Agora, uma reflexão final sobre a parábola do velho que abriu nosso encontro. Quando ele escolheu ver seus amados debilitados, ele próprio se tornou debilitado. Mas há uma continuação dessa história que poucos conhecem. O velho, após muito sofrimento, teve um segundo encontro com o ser misterioso. E dessa vez, ele fez uma escolha diferente. Ele pediu para ver seus amados novamente, mas dessa vez os viu radiantes, saudáveis, felizes. E no instante dessa visão, ele próprio se transformou. Saúde retornou, vitalidade explodiu, alegria inundou seu ser. O que mudou? Apenas a percepção. Apenas a escolha de através de qual lente observar. E com a mudança da percepção, toda a realidade se reconfigurou. Essa é a promessa. Essa é a lei. Essa é a liberdade que você sempre teve, mas talvez nunca exerceu plenamente, até agora. Se este vídeo tocou você, se despertou algo profundo, eu convido você a compartilhar nos comentários.
Qual foi o insight mais impactante? Qual verdade mais ressoou com seu coração? Qual mudança você está comprometendo a fazer nos próximos dias? Escrever cristaliza a intenção. E quando você compartilha, você fortalece não apenas sua própria compreensão, mas cria ondas que podem despertar outros. Você não sabe quem precisa ler exatamente o que você tem a compartilhar. Então não guarde só para você. Deixe que sua luz ilumine o caminho de outros que ainda estão buscando no escuro. Esse é o verdadeiro serviço, não guardar a verdade, mas multiplicá-la através da ação consciente. E assim fechamos este ciclo com uma última verdade poética: o universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração compreende. Quando você silencia a mente tagarela e escuta com todo o seu ser, você ouve o sussurro eterno: você é isso. Você sempre foi. Você nunca foi separado. Desperte, lembre, crie conscientemente, e descubra o paraíso que sempre esteve disponível dentro de você. Este é o convite. Esta é a promessa. Este é o caminho de volta para casa, não para um lugar distante, mas para o reconhecimento do que você sempre foi: Criador consciente, manifestação divina, amor infinito experimentando-se através de forma finita. E nessa lembrança, toda a sua vida se torna o milagre que sempre foi. Você apenas não estava vendo com os olhos certos. Até agora. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.